Oi, meu bem. Bom dia. Olha só, a cara amassada, gente. Tô com a preguiça enorme hoje, acho que esse frio. Mas já levantei, já fui comprar ração pros cachorros. Olá, Jéssica. Hoje vai ser meio punk. Fiz até um chimarrãozinho. Nossa, eu acordei assim, igual aquela figurinha, já amanheci cansada. Aí eu fiz a minha leitura do Mulheres que Correm com os Lobos na cama dessa vez. Só levantei pra pegar o livro. E aí eu li no meio das cobertas. Foi ótimo. Esperar um pouquinho a Grace chegar. Deixa eu ver se eu chamo alguma galera pra vir aqui. Tomara que o Instagram ele melhore assim em algumas questões, que daí a gente pode enviar a live com o título, né? Seria legal isso. Cheguei aqui porque tava mandando ali o convite pra galera. Olha esse cabelo grudado. Ai, a Oi, Bruna. Tudo bem? tudo tirando frio. Eu não sei se tá bom ou se tá ruim, na verdade. Tá com um ecozinho, Grê, É a velha saga do do fone de microfone. ouvido. Vou baixar aqui, tá me escutando? Tô? Tá com muito eco ainda? Não, agora não tá mais com nenhum eco. Tá, é que fica Ai, muito alto o copincha. meu fone de ouvido aqui, aí é ruim. Então, sim, né? Que loucura. Vamos falar hoje sobre essa coisa maravilhosa de ninguém mais poder depilar o sovaco, né? Não é isso, feminismo? É, feminismo é isso. Não dá pra Não limpar a pode mais. casa mais também. Não pode, né? Não, não pode maquiar. Não pode fazer comida. Não, nada disso. Não pode ser mãe também. Ah, é. Proibido. Tem, né, proibido. Vamos enviar esse coisa para pessoas. Eu enviei pra Vamos algumas lá. pessoas também. E só pra ficar claro, né, gente? Estamos sendo bem irônicas. Mas eu vou te dizer que isso foi algo que por um tempo entrou na minha mente e hoje eu sei que eu sou muito relutante em relação a cuidar da casa e tipo ser dona de casa, assim, né? Por causa disso. Então eu estou passando agora por um processo ai, de fazer as Aceitação? pazes com isso também, sabe? Sim. Eu acho que a ideia é sempre encontrar o equilíbrio, né? Uhum. Que bonito esses quadrados aí atrás. Triângulo. Viu? Triângulos, quadrados. Eu e o Matheus que fizemos. Muito bonito ficou. Muito Inclusive lindito. a cor foi a gente que criou elas. Então vamos lá. Vamos Bora! lá. E aí? Vá. Por onde a gente começa? Sexo Eu e gênero? achei. Eu acho que aquele roteiro lá, criado, foi muito bom. Podemos Uhum. ir pra ele. Hoje eu tô na Então cozinha. vamos. Então, tu quer falar sobre sexo e gênero? Olha, eu acho que é interessante. Isso foi algo que comecei a estudar um pouco cedo até. Com 13 anos eu frequentava uma biblioteca comunitária daqui de Itu, que era realmente, ela não tinha vínculo nenhum com a prefeitura, era algo realmente
do movimento de juventude daqui. E foi aí que eu comecei a entrar em contato com tudo isso, mas durante a faculdade isso se enraizou um pouco mais. Então, acho que é interessante a gente dizer que gênero é uma construção, né, social. Gênero não existe de fato, apesar da gente ter sim o sexo biológico, né? Então, depois até vou colocar aqui para não aqui, né, na live, mas depois nos stories, aquele bonequinho que ele é bem. Ele exemplifica muito bem. Eu tô um pouco lenta hoje, tá? Então, quem sabe esse chimarrão aqui já dá uma acordada. E. Então, o sexo biológico, ele é aquilo que realmente a gente nasce. Ah, nasceu com pênis, você tem o sexo masculino, nasceu com uma vagina, você tem o sexo feminino. Mas isso não determina o gênero da pessoa, porque o gênero ele vai definir o que a pessoa entende daquilo. E isso é totalmente diferente. Então, hoje em dia temos corpos, né? E eu acho que é interessante a gente falar sobre corpos, porque nada mais é do que isso. Temos muito corpos de pessoas com peitos e pênis, sem peitos e com vaginas, sem peitos, com pênis e que não se identificam como homens. Então, tudo isso para muita gente é bastante complexo, sim, eu entendo, mas a gente está vivendo um momento da humanidade que tudo isso está vindo à tona para a gente realmente aprender e viver com essa diversidade, né? Isso. Ver a igualdade na diversidade, né? Exatamente. Então, eu acho que, começando por isso, né, que eu me identificar como uma mulher cis é o que eu vivo, beleza. Mas por muito tempo, né, durante a faculdade, eu não me identificava muito, assim, como mulher. Por quê? Cortei o cabelo, parei de usar roupas que são definidas como femininas. E aí eu comecei a me perder no meio disso. Puta, e agora, sabe? Então eu não sou mulher mais, mas eu gosto do meu corpo, eu gosto de ser mulher, né? Tipo, eu gosto da minha vagina, da minha vulva, do meu peito, mas não é por isso que eu gosto de usar vestido o tempo todo, de usar um cabelo comprido, de usar maquiagem. Então, isso são coisas que a sociedade fala que são determinantes para você ser homem ou mulher, né? Igual aquele lance de roupinha de nenê. Ai, tem que descobrir qual é o sexo para saber que cor comprar. Isso é construção social, né? Isso não vai definir a cor, né, da roupinha, não vai definir qual é o gênero daquela criança. Exato. Até para isso tem aquele vídeo do Nerdologia, que é a ciência soviética, que eu sempre gosto de ver, porque ele explica bem, né, como é que foi um experimento que foi feito pela União Soviética na época, para tentar, né, fazer com que uma pessoa que nasceu de um determinado sexo fosse de outro gênero, né? E ele sempre se identificou com o próprio sexo e o próprio gênero. E aí isso gerou uma confusão na cabeça dele, então é interessante olhar lá, mas depois a gente deixa aqui na live salvo, né? Sim. Tchau. 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 Lili vai almoçar. E aí, uma outra coisa rapidão, que eu acho que eu não vou abordar aqui, porque a gente vai ter uma live só sobre sexualidade, é que orientação sexual também não tem a ver com gênero, com sexo biológico. Não é porque tu vai se identificar como um gênero que você necessariamente tem uma orientação sexual a respeito do outro, né? Então, mas isso a gente fala na outra live, porque é outra coisa, mas só para deixar claro que isso. E eu acho que uma coisa importante também para entender assim o feminismo que a gente vai falar hoje, o ecofeminismo, né? Que é como é que será que era antes do que a gente conhece hoje? Que a gente até conversou esses dias, né? Sobre uma sociedade que antes era baseada no sagrado da mulher, por não se conhecer muito bem como é que funcionava essa maravilha da concepção, né? E da geração de uma outra vida. Então as mulheres eram consideradas deusas, né? E em algum momento da história isso se modificou, né? E a gente foi subjugada a um segundo sexo, como o livro da Simone de Beauvoir, né? Que eu já botei aqui até como uma leitura bem importante. Tem um monte de
jeito de fazer download gratuito e é um livro que eu acho que é fundamental, assim. E a Vandana Shiva, ela fala que a gente perdeu essa sacralidade do feminino, né? E por isso que a gente transformou a mulher e a terra num produto, né? Sim. E tá, eu acho que a gente já pode entrar até na questão de como que veio isso, né? Eu acabei lendo com a Regina Lins, né? Eu acho que é o nome, se eu não me engano. E no livro, o livro do amor, ela conta toda a história, né, do amor, desde muito antes do patriarcado até os dias de hoje. São 2 volumes, uma leitura, ela é um pouco mais entroncada, assim, né, porque ela fala sobre história, então é uma leitura mais lenta, mas vale muito a pena ler. E aí ela traz essa questão, né, de que antes as mulheres elas eram consideradas mágicas, assim, né, simplesmente brotava um filho delas, ninguém entendia por quê, né? O homem ele ainda não entendia que ele também fazia parte disso. E ele conseguiu descobrir isso quando ele começou a cercar. Sim, pode deixar, a gente vai colocar as referências nos stories. A Dalice falou aqui o mito da beleza, Naomi Wolf. Não conheço esse, mas parece ser bom pelo Chico. Ô, Gre, tu tá com caneta aí? Anota. Anoto, pode deixar. Tá, porque eu tô sem. Mas aí tu anota, depois a gente posta esse aí também. Tá. E aí, o que aconteceu, né? O homem um dia resolveu ter animais, e aí ele cercou várias ovelhas num campo. E aí só tinha ovelhas fêmeas. E aí não existiu o milagre da vida. E aí ele percebeu que colocando uma ovelha, né, um macho ali no meio das ovelhas, quase todas elas tiveram filhotes. E aí ele falou, meu Deus do céu, não são elas que são mágicas, eu é que sou, né? Tipo, o homem, o macho, é que é o mágico da história, ele que determina as coisas. E aí, com isso, ele não só cercou os animais, como ele também cercou as mulheres, né? E, a partir de então, vivemos no mundo do patriarcado. Isso. E aí o feminismo ele vem como, ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Pensam. Ele vem ao contrário do que essas pessoas imaginam, não para suprimir, né? Ou para se tornar o que é o machismo hoje. Mas é justamente enxergar a igualdade entre os sexos, né? Na diversidade de cada um deles. Então, desconstruir essas questões que a gente está falando aqui de gênero e tudo mais. E a origem do feminismo é atribuída a uma fábrica de mulheres, o 8 de março, né, que se incendiou, mas é bem mais antigo, da época da Revolução Francesa. Então, a história do feminismo ela é muito comprida, é muito complexa, e eu acho também que a gente não consegue entrar, porque a nossa ideia é falar sobre outras coisas mais modernas, digamos assim, né? Pós-modernas, sei lá. Bom, mas vamos lá. E eu acho que para pensar em feminismo, a gente precisa pensar, então, do que tu falou, qual a causa da opressão feminina, né? E aí eu acho que existem esses três pilares, que é a questão racial, né? De enxergar os outros seres humanos diferentes de um ser que é hegemônico, né, como inferior, ao capitalismo, não tem como desvincular, né, e ao patriarcado. Eu acho que são essas três questões. E aí eu só organizei Agora temos uma gata fêmea aqui na frente. Vamos lá. Sai. Que destruiu tudo, desculpa. E eu organizei o feminismo para tentar explicar um pouquinho em como ele se divide, né? Porque, na verdade, a gente tem vertentes e tem as epistemologias do feminismo. Quando a gente fala em vertentes, aí tem feminismo radical, feminismo marxista, feminismo liberal, feminismo materialista, feminismo pós-moderno, um monte de tipo de feminismo. E quando a gente fala em epistemologias do feminismo, a gente está falando da onde esse conhecimento feminista vem, da onde ele surge, né? E aí a gente tem o feminismo negro, o feminismo indígena, ecofeminismo, né? O feminismo trans. Então tem várias epistemologias que seriam relacionadas ao lugar de fala, né? Por isso que não é a mesma coisa. E esses feminismos,
eles são muitas vezes incompatíveis entre si. E aí a Sabrina Fernandes, no vídeo que a gente vai deixar depois, também explica bem direitinho isso, porque, por exemplo, um feminismo liberal, ele dialoga com o capitalismo, né? Então, no feminismo liberal é como ela explica até, se eu tiver um copo de água e um copo de ácido sulfúrico, eu olhando de fora, é a mesma coisa, né? Então, se eu tomar um pouquinho de ácido sulfúrico, já que é a mesma coisa, não vai ter problema, ou vai? Né? Então, o feminismo radical e o feminismo liberal seria isso, é tipo, só um pouquinho, né? Vamos liberar só um pouquinho da liberdade, vamos deixar só um pouquinho as mulheres livres, mas não muito, que é para elas não tomarem conta desse universo, né? Mas, enfim. Então, a gente tem que sempre pensar como que isso dialoga. E aí, o ecofeminismo, ele vem a partir de um olhar, né, de um anticapitalismo, eu anotei aqui para não me perder, porque ele é de uma perspectiva, parte de uma perspectiva contrária a qualquer tipo de exploração. Então, se eu sou ecofeminista, eu sou uma feminista que sou contrária à exploração. E aí, que exploração é essa? É a exploração de qualquer ser que exista nessa terra. Então, é a exploração de ditas minorias, é a exploração de mulheres, mas é a exploração da própria terra que o ecofeminismo vem se posicionar de uma forma contrária, né, Valéria? Então, eu me encaixo muito nessa questão justamente por ter vindo dessa luta ambiental, né, de trabalhar com a questão ambiental. Então, quando a gente trabalha com a questão ambiental e a gente enxerga essa questão ambiental de uma perspectiva crítica, né, que é, olha o que a gente está fazendo com o planeta e por que que a gente está fazendo isso? Por que que a gente está destruindo a natureza dessa forma? Quais são as origens disso? Né? Aí isso acaba dialogando muito com o ecofeminismo. Exatamente, ecofeminismo é anticapitalismo. E lembrando que essa exploração da terra que tu diz inclui todos os seres da terra, né? Não é apenas dos animais também, mas eu acho que as monoculturas, elas também, a gente também pode trazer isso, né? Porque é uma exploração da terra mesmo, assim, né? Não só dos que compõem a terra. É porque se a gente pensar, né, o ecofeminismo também dialoga com um feminismo vegano, né, se tu pensar dessa maneira de combater a exploração. Por quê? Porque se a gente pensar no patriarcado, no capitalismo, como eles se construíram, eles se constroem, e isso não tem como a gente negar, sobre bases, né, de exploração do trabalho de pessoas que têm que são mais vulneráveis, digamos assim. Então, isso é o capitalismo. Tá? No momento em que tu fala aqui de pessoas que estão mais vulneráveis, a gente pode pensar não só em pessoas, mas em entes. Né? E a terra é um ente vulnerável. Por quê? Com a desconstrução desse sagrado, né, lá do pré-patriarcado, quando se deu a desconstrução desse sagrado, a gente transformou a terra num shopping center, né? Então eu vou lá e eu posso retirar absolutamente tudo que eu quiser da terra e ela não esgota nunca, né? Então eu posso abrir, eu posso rasgar, eu posso bater, eu posso cortar. E isso é do ente terra, ente feminino, né? Porque aí o que acontece? Se a gente for pensar e traçar um paralelo com a exploração da natureza, a natureza, ente feminino, né? E o ecofeminismo fala um pouco sobre isso, a Vandana Shiva fala sobre isso, é muito legal também ler os livros e ver as entrevistas dela, ela tem um monte de coisa, né, na internet sobre ela. Se a gente pensar no que a gente faz com uma semente, né? Uma semente que estava ali com todo o seu potencial de gerar vida, a gente modifica ela geneticamente, a gente purifica essa semente, né? Faz mutações até ela se tornar ter uma alta capacidade produtiva, né? Então a gente parte do pressuposto de que essa semente por si só é improdutiva.
né? E engraçado que o patriarcado também parte do princípio de que as mulheres são improdutivas, né? De que as mulheres são incompletas, de que as mulheres estão erradas. E que tá tudo errado. O cabelo branco tá errado, a ruga tá errado, o jeito de se vestir tá errado, se tem pouco peito tá errado, se tem muito peito. Então, né? O capitalismo e a forma como o nosso sistema se coloca, né? De colocar as mulheres como mercadoria, faz isso. E aí, só para terminar o meu raciocínio, tu pensa numa semente e tu pensa no controle da reprodução feminina, né? Que aí tu tem que dar um anticoncepcional, ela, menstruação é nojenta, é sujo, então tudo que está relacionado ao feminino original, né? E uma vez eu me lembro, quando eu estava grávida do Theo, que eu estava lendo sobre parto, e por que que o parto em si, a gente vai falar isso sobre mais na maternidade também, mas por que que o parto em si é considerado tão agressivo? Por que que a gente masculinizou o parto, né? Por que que hoje o parto tem que ser um médico que corta tudo estéril, tira o bebê, a mulher não protagoniza aquilo, né? Ela tá Porque tapada, né? tapada, porque parto é sexual, né? O parto, por mais que a gente queira dizer que não, ele é a sexualidade feminina é cheiro de leite, é cheiro de sangue, é suor, é fluido. E a gente não quer isso, a gente quer destruir, a gente quer deixar árido o que é feminino, né? O que é úmido, o que é quente, a gente quer que fique seco, que fique frio, né? É isso que a gente faz com o meio ambiente, gente, se a gente pensar num paralelo. Quando tu tava falando da semente, é bem isso, né? Tu pega uma produção orgânica de milho, por exemplo, né? Quando tu vai pegar aquelas espigas, elas são todas. Cada uma é única, não é aquela espiga Padrão. amarelinha padrão, sabe? Ela tem uns milhozinhos mais escuros, uns mais claros, uns menores, maiores. E a gente faz isso, né? A gente padroniza, a gente normatiza tudo aqui no Brasil, no mundo todo, né, no caso. E é a mesma coisa que a gente faz com as mulheres. E a gente também faz isso também com os animais. Então, até quero dar um exemplo. Quando eu estava fazendo aula de semiologia, que é um estudo dos sinais clínicos dos animais. Enfim, a gente estava avaliando os animais. E era uma aula com gados, né, com vacas. E aí, a gente foi fazer uma palpação na vaca. Que genial essa fala sobre paralelo com o meio ambiente. Sim. A gente foi fazer uma palpação na vaca, a gente precisa fazer isso para entender como é, né? Então, tu faz a palpação, tu vai identificar aquilo. Eu nunca quis trabalhar com isso, então eu falei, bom, eu preciso saber uma vez, né? Fiz uma palpação, e aí eu falei, não tô encontrando a cervix e tal. Aí o professor simplesmente veio e enfiou a mão dele junto comigo. E eu falei, como assim? Que absurdo, sabe? Tipo, são 2 braços dentro de uma vaca. E aí o que ele me falou foi, mas não tem importância, ela é descarte. Imediatamente tirei a mão de dentro dela e eu falei assim, mas não importa, sabe? E aí eu fico pensando, são essas... A academia, ela é assim, né? Ela é para produção. Toda academia é para produção. É para o capitalismo, né? Uhum. Então, uma vaca, ela vira descarte quando ela tá velha. Ela não vai mais parir, entende? Então, tá tudo bem enfiar 2, 3 braços dentro dela. Se tá doendo, se não tá doendo, não importa. E para ele aquilo era normal, entende? Uhum. E para quantas pessoas na minha turma aquilo virou normal também a partir daquele dia? Porque um professor falou que aquilo é normal, entende? Então, isso é muito problemático, sabe? É muito problemático. E a colega que falou sobre o paralelo com o meio ambiente, a gente faz, né, feminismo também, um paralelo com toda essa subordinação das fêmeas, né? Porque se a gente pensar quem é que é explorado, gente, para a produção de leite, né, para a produção de ovos. Então, a exploração da natureza é a exploração da mulher e é a exploração do ente feminino, tá? Do feminino em si, que é agressivo para o patriarcado justamente pela criatividade, pela magia, eu acho também, né, nessa questão de gerar vida. E se a gente quiser traçar um outro paralelo,
as mulheres, elas precisam ser totalmente sem pelos, não é isso? Depiladas, sem pelo na perna, sem pelo na vagina, na vulva, sem pelo na axila. Tem que não ter pelo, né? E aí a gente faz um paralelo com as florestas tropicais do mundo inteiro, né? O que a gente faz enquanto humanidade com as florestas tropicais? A gente tira toda a mata, né? Então a gente quer derrubar matas, não importa se esse feminino é a terra ou se esse feminino é uma mulher, né? Então pode parecer uma coisa meio assim, sabe, catastrófica, ou que a gente está viajando, mas parem para pensar na questão da invasão de terras, né? Da propriedade privada em si, né? Da invasão de terras. Eu tenho, antigamente, e até hoje a gente vê isso em vários lugares, né? Eu tenho como... Ai, meu Jesus, um pouquinho. Eu tenho essa possibilidade, enquanto ser humano, de invadir a terra, né? De tomar a terra para mim, né? De grilar um determinado espaço de terra, de comprar essa terra. E até muito pouco tempo atrás, a gente tinha essa capacidade de comprar as mulheres, né? A mulher, ela valia tanto ou menos do que uma vaca, né? E até hoje, gente, meu Deus do céu, é que a gente não tem consciência de tudo que acontece nesse planeta. Mas tem um documentário, não é um documentário, é um filme brasileiro que chama... Ai, meu Deus, Anjos do Sol, se eu não me engano, mas eu tenho que confirmar. Que fala sobre o leilão de virgens no Nordeste, de meninas de 12 anos que são leiloadas pelos próprios pais e vão trabalhar como prostitutas nas mineradoras no interior da Amazônia, né? E aí isso se passa em Eldorado dos Carajás, tá? Então, elas são leiloadas pelos próprios pais, certo? Por valores, assim, eu lembro que no filme era R$ 10 o valor da menina que ela foi leiloada. Né? E aí, se ela tinha já alguma experiência sexual, ela valia menos. Então, o pai até dava, assim, trocava por um saco de feijão, trocava por uma vaca, né? Então, é a gente pensar o que é essa subjugação do feminino, onde é que ela começou e onde é que ela nos trouxe. Sim. Porque no momento que uma pessoa diz, mas vocês ficam lutando por direitos iguais, então vem aqui e com força bruta derruba uma parede. Sim, a gente derruba uma parede, mas não é essa a questão, sabe? A questão é muito antes disso. E aí a gente fica conversando fica debatendo num nível superficial, raso, sabe? Não aprofunda o diálogo, Claro. como tudo. Aruanas, eu não tô olhando essa série, já me falaram que é muito boa. E eu acho que essa questão, né, pode ser o início de tudo, né? Quando você entra para esse mundo feminista e tal, tu começa a realmente querer se masculinizar para ser aceito, entende? Eu percebo muito isso, eu passei por essa fase. Não, eu quero ser autossuficiente, eu não quero depender de homem, então eu vou me tornar um homem. E a questão não é essa, né? Uhum. Mas eu acho que faz parte também, né? Cada um vai ter seu próprio processo de entender tudo isso. E eu acho que dentro disso a gente pode trazer um pouquinho, nem estava no nosso cronograma, mas eu acho que a gente pode trazer essa questão da masculinidade tóxica, que ela não atinge só as mulheres, ela não atinge só as fêmeas. Os machos, né, no sentido mais biológico assim da coisa, eles também trazem resquícios disso. Eles também esqueceram que eles vieram de uma fêmea, né? Eles também esqueceram que eles só estão vivos hoje porque eles vieram de uma fêmea. E que o planeta Terra é uma fêmea, né? Então isso é muito louco. A gente não é... Como você falou antes, não é o oposto do machismo. O feminismo ele não traz isso. Ele traz uma igualdade de gênero, né? Então, enfim. E uma coisa que a gente estava... e que eu acho, né? Não sei, não, acho que não sou só eu que acho isso. Isso eu trouxe de algum lugar das minhas construções teóricas, assim, né?
Mas não existe como a gente acabar com a exploração da natureza, por exemplo, da gente acabar com a exploração da mulher, aliás, com a gente acabar com a exploração da mulher, sem a gente acabar com as outras explorações da natureza e dos animais. Essa é uma luta que, por mais que doa a gente dizer, né, para muitas pessoas, que nem a gente já falou lá no primeiro, acho que na primeira live que a gente falou, a gente conversou sobre isso, né? Sobre ter que mudar esses nossos comportamentos que estão tão arraigados, assim, que estão presos lá dentro da gente, a gente não quer soltar de maneira nenhuma. Porque sempre vai se tratar da opressão, né? De um ser, um ente que tem dinheiro, normalmente, né? E que normalmente também é do sexo masculino, e que vai oprimir, né? Esse ser que está sendo subjugado. E a gente estava conversando, eu até te mandei aquele videozinho, aquela fotinho, pra gente pensar, por exemplo, no voto também, né? Que foi o que as sufragistas lá que começou toda a função também, né? Da luta feminista. Quanto eu fiquei chocada quando eu vi aquela informação, eu vou até abrir aqui. Porque se a gente pensar na África mesmo, né? Teve lugares em que o voto foi permitido para as mulheres em 1989. E no Brasil, ele foi permitido para as mulheres em 1932. Sabe? Gente, não é 300 anos. Não tem um outro ali que é tipo 2000 e pouco? Qual que é o vermelhinho ali? 2011. 2011, eu não sei que lugar. Eu acho que deve ser ali na Síria, pode ser? Naqueles lugares, né, de luta tensa. Eu acho que é por ali. Então é uma coisa muito... Eu acho que o voto mais antigo que foi liberado foi lá na Oceania, né? Ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ali em 1902. Então, gente, é 1900, sabe? É que nem quando a gente fala em racismo e racismo estrutural, é que as pessoas dizem assim, mas isso cota é bobagem, né? A gente escuta muita gente falar essa coisa também. Gente, a escravidão acabou ontem, né? Se a gente pensar na idade do país, assim, a escravidão acabou ontem. Então, faz muito pouco tempo que as mulheres conseguiram ter voz, né, de uma maneira mais concreta, assim. E isso não acaba, é uma luta diária, porque no momento em que tu deixa, pronto, já é como se fosse uma onda que te leva, sabe? Se tu não reage, em seguida isso já te consome de novo, né? E uma coisa também que eu ia falar antes, que eu achei super interessante com relação a isso, é que a gente falou também na primeira live, nada contra quem curte fazer isso e quem entende que isso lhe faz bem e lhe faz feliz. A gente não condena ninguém, tá? A gente só traz para discussão essas coisas. O salão de beleza, né? O maquiar-se, o arrumar-se, se embelezar foi pensado pelo patriarcado também para que a gente tivesse menos tempo para competir com os homens no mercado de trabalho, né? A gente falou sobre isso. Então, isso não existe nada, gente, que não seja ideologicamente pensado, sabe? Não existe neutralidade. Então, até essa construção que parece tão simples, assim, ai, nossa, mas é ir fazer uma sobrancelha, é ir cortar as unhas. Sim, isso foi pensado para diminuir a capacidade produtiva da mulher, né? Pensado para fazer ela passar 2, 3 horas por semana, tendo menos tempo que um homem, por exemplo, para ir para o mercado de trabalho. E junto com a maternidade, né, em que raros casos é compartilhada com o pai, e eu digo em raros casos porque quando o pai é bom e faz o papel dele, ele é chamado de paizão. Né? Sim. Isso também é senso comum, assim, né? Eu sou mecânica de equipamentos frigoríficos e nunca me rendi ao machismo. E com muita luta conquistei meu espaço. É verdade. A Ana trabalhou lá no núcleo com a gente e ela trabalha numa área totalmente masculina, né, Ana? Socialmente masculina. E ela foi mostrando a capacidade e se tornando chefe de quem queria que ela fosse só baixasse a cabeça e dissesse sim, senhor. E aí isso culminou com a libertação dela, né? Muito legal isso. Mas, então isso foi pensado, né? Pra gente passar mais tempo, então a maternidade também, daí o pai faz o que tem que fazer, chamado de paizão. Então todas essas coisas que parecem inocentes, não são inocentes. A gente tem que abandonar essa nossa pretensa ingenuidade, né?
E eu lembro, isso aí que você falou foi interessante, porque eu lembro que quando eu comecei eu raspei a minha cabeça quando eu tava, tipo, a primeira vez que eu raspei eu já tava na faculdade, mas durante a minha residência toda, eu acho que eu fiquei com o cabelo muito curto. E eu lembro que isso pra mim foi uma facilidade, porque eu não precisava cuidar dele, entende? Eu não precisava perder meu tempo com isso, porque eu simplesmente acordava rápido e saía pra casa. Eu não perdia o meu tempo fazendo maquiagem, essas coisas. Eu simplesmente saía pro mundo como um homem. Tu veste a roupa, o uniforme e tu vai trabalhar. E eu lembro de me sentir livre por causa disso, porque eu falava, nossa, eu não preciso perder meu tempo arrumando meu cabelo, entende? E não que isso seja ruim, né? Não é, é só essa entender isso e sentir isso. E é bem como tu falou. Naquele momento eu falei, tá, beleza, eu não quero mais. É claro que tinha momentos em que eu queria me sentir mais bonita, eu passava um rímel, eu fazia uma maquiagem, passava um batom e não tem problema nenhum nisso. A questão é, tu não consegue sair de casa sem fazer isso? Aí talvez tenha alguma questão para ser trabalhada, né? Porque você vai ser menos você se tu for com a cara que tu tem, né? E um pouquinho aqui, Gre, a Mari falou, falem um pouco sobre opressão, patriarcado, dominação, discriminação, etc. Com relação à mulher negra, por favor. Eu queria falar sobre isso mesmo, porque eu lembro que quando eu entrei para esse mundo, assim, né, do feminismo, quem me guiou bastante foi a Winnie, não sei se tu conheceu ela, mas ela fez direito, é uma mulher negra muito foda e ela traz um discurso muito bom e ela que me abriu os olhos, porque eu sou, como vocês podem ver, uma mulher branca, né? Então, não faz parte da minha realidade ser uma mulher negra. Então, eu precisei ouvir mulheres negras falando sobre isso. E uma tirinha que eu acho que é muito boa, que fica bem claro, é um desenho que fizeram do símbolo do feminino, né? Que é aquele o do feminino masculino ali. É o espelho de Afrodite. Vênus, né? Pichado numa parede e quem é que estava limpando essa pichação era uma mulher negra, né? Tipo a faxineira daquele prédio limpando isso. Então o teu feminismo ele serve para quem? Então isso também é muito interessante da gente falar, porque muitas vezes a gente precisa assim abaixar a cabeça e ouvir o que outras mulheres têm para dizer, né? Então, para quem que tá servindo? Se tu tá lutando só pelo teu feminismo, né? Tu tá agindo talvez exatamente como um homem também, né? Que um homem machista, né? No caso, nem todos são. Eu acho que uma vez eu vi eu acho que até te mandei uma tira também que falava assim: o seu feminismo abrange a sua mãe, né? Ou Também a sua tem isso. sororidade abrange a sua mãe. Então, no momento em que ela é a mesma questão, o seu feminismo abrange as outras fêmeas, o seu feminismo abrange as outras lutas que não são as tuas, né? Então, abrange o feminismo negro. Eu acho que tem, né, tem aquele Quem Tem Medo, eu acho, do feminismo negro. É um livro muito, muito legal também, que fala, traçou da origem do feminismo negro e faz essa discussão que a Mari colocou ali, que não é, como a gente falou, não é o nosso lugar de fala, né, mas de dominação e de opressão, porque se a gente acha que já as mulheres, né, existe, eu até queria ver isso, assim, quais seria, a gente estava falando no grupo lá, né, qual seria a escala de Privilégio? prioridade, hã? Privilégio? Isso, a escala de privilégio da sociedade, né? Porque se a gente pensar, então tá, então a minha luta feminista tá nesse patamar, né? O feminismo negro, ele tá ainda mais, né, embaixo. As mulheres negras, elas ainda precisam lutar para conquistar esse patamar que é o da branca dominante, assim. Então, isso até dentro dos feminismos, porque eu até coloquei aqui uma coisa, não é um feminismo, né? São vários feminismos. Então, dentro dos feminismos, né, existem esses impasses que a gente também precisa solucionar, né? A Sim. gente precisa, é muito complexo mesmo, a gente precisa É. pensar, parar e pensar sobre isso, né? Eu acho que uma E, das sei lá, eu coisas. acho que é uma coisa que a gente está fazendo aqui, né, Vá? Pelo menos a gente está Sim, parando uma hora e está pensando sobre essas questões, que para mim sim. já é uma grande coisa, né? Claro. E eu acho que uma das coisas que a gente também pode falar,
fazendo essa comparação da mulher branca e da mulher negra, que é uma fala realmente diferente, porque o sentir de uma mulher branca e de uma mulher negra são diferentes nesse aspecto pela questão histórica mesmo, né? Então, a mulher negra, ela sempre foi vista como um objeto sexual, né? Então, elas são muito sexualizadas, diferente da mulher branca, que ela sempre foi vista como a bela recatada e do lar. Ou seja, a mulher branca ela não pode desenvolver a sexualidade dela, enquanto a mulher negra tem essa sexualidade totalmente desenvolvida num sentido de objetificação, que a gente vai falar numa outra live, né, sobre essa objetificação tanto da mulher quanto dos animais. Então, né, tipo, só... Mas essa é uma grande diferença, né? Então, é uma diferença muito básica e nem vamos entrar muito, mas é como se tu olhasse com óculos diferentes, né? Então, sim, a luta da mulher branca vai ser por talvez não... por ela poder ter uma sexualidade um pouco mais desenvolvida sem ser julgada como sei lá, um objeto, enquanto a mulher negra, ela não vai mais, ela vai querer ter um papel de mãe de família, por exemplo. Por que eu tenho que só ser a mulher que serve para sexo, né? E aí isso também tem a ver com essa questão que a Lari comentou sobre as mulheres gordas, que elas também entram como as rejeitadas, né? Elas também servem como um objeto sexual, como um divertimento, mas nunca como aquele posto onde eu vou te definir como algo meu, né? E aí isso é muito louco, porque no fim que todas essas mulheres querem ser do patriarcado, né? Tipo, tem essa busca. Ah, não, mas eu quero ser valorizada sexualmente. Eu quero ser valorizada como mulher. Eu quero ser valorizada como mãe. Então, é muito louco, sabe? Porque a gente entra no paradoxo, né? A ideia, eu acho que é sempre querer se libertar de tudo isso. De se libertar de ficar nessas caixas. Eu quero poder ser eu quero poder sentir quando eu quero poder ser mãe quando eu quero poder ser mulher quando eu quero, enfim. É que o que eu enxergo também é que, assim, que nem eu falei antes, a Vandana Shiva, ela tem uma frase que é: a igualdade de verdade, ela só existe na diversidade. Sim. Né? E as pessoas enxergam isso como antônimos, mas eu acho isso sensacional. A igualdade só existe na diversidade. Porque a central de todo. Lá vem ela. A questão Preta. A questão central de toda essa discussão é que seja gorda, seja negra, seja magra, não importa, né? Qual for o teu jeito, esse jeito tá errado pro patriarcado, né? Esse jeito tá errado pro sistema de hoje. Né? Se tu é velha, tá errado. Se tu é muito novinha, muito nova, tá errado. Tudo é errado, gente, na mulher. E a questão não é a gente se adaptar, porque no momento em que a gente faz as coisas para se adaptar ao que tá posto, né? É isso que a gente está fazendo. A gente está deixando de ser quem a gente é e a gente está se adaptando. Né? E eu acho que existe uma grande diferença entre tu te adaptar consciente, né? Então eu preciso me adaptar a isso para poder executar a minha função, né? E tu te adaptar sem nem saber o que tu está fazendo, por que tu está fazendo aquilo, por que a Anne colocou ali da maquiagem, né? De ser autoestima, claro, é óbvio que é autoestima, mas essa mulher, ela está fazendo isso para se agradar ou ela está fazendo isso para agradar um padrão? Né? Eu tô emagrecendo, eu tô emagrecendo para me agradar, porque eu acho que eu vou ficar melhor assim, ou eu tô me emagrecendo por um padrão, né? Tem um texto lá na Mandala sobre a barriga que é sensacional, que a barriga ela é a fonte criadora de tudo, de outros seres humanos e da criatividade, né, que a gente emana pela nossa energia da Kundalini. E aí é por isso que ela é tão taxada como proibida, né? Então, isso que faz a barriga ser proibida. Se adaptar para ser amada, ok, mas por quem, né? Por ti mesma, se tu sabe, se tu te ama e tu já tem esse nível de autoconhecimento, tu precisa realmente de todas essas coisas. Se tu não tá tomando consciência disso ainda, se tu não trouxe isso para tua realidade, eu acho que é o primeiro passo para todas nós, né? Tomar isso para nossa realidade, tomar consciência para tentar entender por onde é que a gente vai.
E tá tudo bem se tu achar que tá ótimo, se as pessoas acharem, as mulheres acharem que tá ótimo assim, né? Tá tudo bem, elas podem continuar nesse viés de pensamento. Só que elas não podem, e eu acho que agora é um imperativo, né? De maneira nenhuma, né? Diminuir a luta, sabe? Das outras que estão, né, lutando contra toda essa opressão. E aí dói quando tu vê mulheres dizendo que são contrárias ao feminismo, que feminista é tudo isso, é tudo aquilo, né? Que feminista não se depila, que feminista não é. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é tão irritante que chega a nem dar vontade de discutir quando alguém chega com esse assuntinho, né? É que aí a Porque não gente é tem essa a questão. que. É que daí a gente tem que ver como qualquer outra discussão, né, que faça uma abertura da mente, tu tem que ver o quanto essa pessoa tá aberta ou não, né? Porque de certa forma é aquele negócio, tipo, tu tá vendo que tá, beleza, tu tá adormecido ainda, sabe? Se tu pensa assim, tudo bem, né? Uma hora talvez tu, tu vai sentir essa injustiça, porque é a sensação de injustiça, eu acho, né? E isso é algo que, quando eu conheci o feminismo, começou a vir essas questões da casa, né? Essas obrigações do que é da mulher e o que é do homem, né? E eu comecei a tipo, não, não quero isso, sabe? E aí entra isso que tu falou da mãe de novo, né? Quando tu vai na casa da tua mãe, tu deixa ela fazer a comida sozinha, deixa ela lavar a louça sozinha, ela limpa a casa sozinha, como que funciona, né? Então, muitas vezes é isso que acontece. Então, é algo de também a gente parar e olhar e perceber, tá, mas o que eu tô fazendo agora, então, para isso mudar, né? Se eu não consigo mudar esse movimento, porque muitas vezes as mães mesmas não vão deixar a gente fazer nada. Não, esse é o meu papel. Como assim tu tá tirando o prato da mesa? Eu tenho que fazer isso, né? Então, entra nessa questão também. E aí, como que eu faço para mostrar para ela que ela não precisa fazer isso? Que ela pode tirar um tempo só para ela, né? Que ela não precisa ficar o tempo todo à mercê. Eu acho que a nossa geração, ela tem aberto, né? É como a Lari falou, as nossas bisavós que foram, elas votaram, né? Foi o primeiro voto foram as nossas bisavós, cara, imagina. Tipo, são 2 gerações. É muito pouco tempo. Como que você vai tirar esse enraizamento, sabe? Se faz tão pouco tempo. O jeito é torcer, né, para que a gente continue, porque do jeito que tá, o Brasil, pelo menos hoje, tendemos a regredir, né? Por isso que a gente tá aqui E, falando agora. pois é, e eu acho que isso é Traçamos os uma. desenvolvimentos. Que isso? O que que houve aí? Ó, se adaptar muitas vezes é perder a liberdade de sermos quem somos e perder o prazer de sermos amadas por quem somos na essência. Uhum. E que tem o movimento do ódio da extrema direita. O feminismo, eu acho que ela quis dizer que tem um movimento de ódio da extrema-direita. Mas então, é uma coisa que eu ia falar, agora que a Lari falou aí da essência, né? Eu ouvi essa semana uma coisa que eu achei muito interessante. Sim, acho que todas nós ainda temos alguém perto que fala coisa muito machista, né? E a gente precisa cuidar isso para controlar isso para não estar falando também. Eu ouvi uma coisa que eu achei sensacional, que é ser especial é diferente de ser essencial, sabe? E a gente quer tentar, Lari, ser especial para alguém, eu acho. Né? Às vezes a gente nem entende por quê, às vezes esse alguém não é um ser humano, é um ente, né? Como eu falo, é o trabalho, é o mundo, é sei lá, o que a gente possa imaginar. E que o que a gente tem que buscar é ser essencial. E eu achei isso genial, porque na verdade a gente também tem uma ideia errada do que a palavra essencial significa. Essencial não é que alguém não vai conseguir viver sem aquela coisa, essencial nesse sentido. É essencial buscar a sua essência, sabe? Buscar o quem eu sou de verdade para poder me entender nesse mundo e ver o que serve e o que não serve para mim. Porque se a maquiagem serve para mim, legal. Se ela não serve, legal também. O que o feminismo propõe, né, é que a gente consiga se olhar todas, como a Mari também falou ali antes, com respeito a essa diversidade. É. Então, no momento que eu me digo feminista e falo coisas racistas, falo coisas homofóbicas, falo
Gente, eu tô sendo incoerente e hipócrita, né? Sim, Então, eu acho que esse nosso movimento que tu estava falando aí da gente conversar toda, né? Ah, a gente está conversando, ok? E a gente precisa fazer isso mesmo, porque muitas vezes nas práticas de educação ambiental, por exemplo, que eu estou fazendo, as pessoas não dá, como é que resolve? Gente, não resolve, não não é assim para resolve. resolver. Não vou Exatamente. ser eu que vou resolver, nem tu, nem nós duas, né? O que vai resolver é esse movimento em direção ao pensar sobre, que as pessoas não fazem. Que nem eu falei na nossa live passada, que é sentar e ouvir uma piada machista e rir. Não! É sentar e começar, não entendi o que você está falando. Não, tu pode me explicar o que que é isso? E eu faço isso sempre aqui, né? Porque eu escuto muitas piadas machistas, já escutei muitas piadas machistas, mas agora não escuto tanto. Mas, e perguntando, então, não entendi, pode me explicar isso melhor? Não entendi, mais um pouquinho. Até a pessoa se dá conta do absurdo que está saindo da boca dela, sabe? Sim, Então, eu vejo que esse movimento de conversar sobre exploração da natureza, que está interligado com a exploração dos animais, das outras fêmeas principalmente, que está interligado com a exploração das mulheres, que está interligado com a exploração dos negros, está tudo interligado. Não tem assuntos distintos, né? sim. E eu acho que é isso que a Anne comentou também, né? Que a avó dela ainda diz coisas bem machistas. E isso a gente também tem que perceber que até a gente, em algum determinado momento, também vamos fazer comentários machistas, também vamos pensar de alguma maneira machista, né? Mas eu fico pensando que a solução para isso, né, num sentido prático, é exercitar muito a compaixão, né? Porque não é explicando para as nossas avós, né, para as nossas mães, tudo isso que a gente está falando agora, que elas vão entender. Na verdade, é questionando, é bem isso que você falou. Mas por que então, vó? Por que só você pode tirar o prato da mesa? Por que só você tem que fazer a comida? Sei lá, né? Tipo, trazer questões para que a pessoa reflita, para que a pessoa possa entender isso, porque muitas vezes a gente fica de cara, né? É óbvio que a gente fica. É normal, a gente já tem essa consciência e a gente já entendeu que não é bem assim. Mas quando a gente também acaba não sendo tolerante com isso, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que foi feito com a gente, que foi feito com. Que está sendo feito até hoje, que faz com que a mulher não possa permitir que outra pessoa tire o prato da mesa, entende? Então, eu acho que é esse cuidado, né? Eva, e é isso que tu fala aí foi importante porque foi tu que me fez acordar disso, assim. Porque o que que acontece com relação a essa prática política que acontece hoje, que eu acho que a minha opinião é bem clara, assim, a respeito do que está acontecendo, né? Não vou nem entrar nisso. Mas eu tava rosnando sempre. Eu tava sempre rosnando. Alguém postava alguma coisa, eu tava, né? Eu tava mega reativa. E aí o Pedro falava assim, Grê, mas acontece que essa pessoa tá certa do ponto de vista dela. Então tu não vai conseguir Sim, mudar a cabeça dela. E eu não exatamente. entendi aquilo. Eu digo, como assim ela não tá certa? Ela não está certa. E aí eu demorei muito para entender que a partir daquele ponto de vista daquela pessoa, isso está extremamente correto. E aí como é, e para mim, o que eu penso está extremamente correto. E aí, como é que eu mudo? Como é que eu transformo? Foi a gente falou sobre, né, ontem também. Como é que eu transformo uma cabeça que acha que está totalmente certa? Eu não vou conseguir fazer isso porque a consciência ela não é ativa. E A a concentração ela não é transformação ativa. e a transformação é interna, né? Ela é passiva, assim, ela é de dentro para fora, né? Então eu não, eu aprendi, demorei muito assim para entender que eu não ia conseguir acusando ou jogando na mesma moeda ou trazendo 350 milhões de argumentos, eu não conseguiria dialogar, entendeu? E aí eu acho que o movimento é o contrário mesmo. Bandido bom é bandido morto. Ok, mas então tá. Então vamos partir desse pressuposto. Como é que a gente pode diminuir, então, né, a quantidade de bandidos? Vamos de baixo para cima. Como é que a gente mexe na base? Como é que a gente trabalha na base? Só que vai chegar num ponto que tu vai conversar com uma pessoa sobre isso, ela não vai ter informação, ela não vai saber, porque ela nunca parou para pensar sobre aquilo, entendeu? E aí imagina que tu tá querendo falar para ela sobre direitos humanos, sendo que ela não tem nem a informação anterior, mais básica, sabe? É muito difícil, conversar a partir de patamares diferentes, né?
Com E não certeza. significa também assim, ó, é só. Eu também entendo isso assim, como. Uma vez eu ouvi isso, que é como se tu tá brincando num parquinho e tem aquelas casinhas com escorregador, e aí tu subiu no escorregador para olhar os outros. É mais ou menos isso, tu tá num patamar diverso, que não pode ser considerado melhor nem pior, ele só é diferente. E talvez tenha mais essa visão de compaixão, essa visão do todo, né? Sim. É difícil aceitar isso, tá? E eu acho que também é um exercício que a gente tem que fazer, que é algo que eu até postei hoje uma foto minha de quando eu participei da Marcha das Vadias, né? E Sim, eu sou completamente a favor dela, mesmo que hoje eu não participasse, sabe? Hoje eu não me vejo lá, eu me vejo em outro lugar. Mas eu acho que ela é fundamental para o questionamento, né? Porque, é claro, muita gente não entende. Tipo, ai, você acha que você vai conseguir respeito mostrando as tetas? Não, mas eu quero poder não ser abusada se eu mostrar as tetas, sabe? Tipo, você mamou numa teta quando você nasceu, entende? Tipo, por sim. que uma teta tem que ser tão sexualizada assim? Sexualizada. Por que tem que ser um convite, sabe? Então, essa é a discussão, né? Por que se eu vou mexer a minha bunda, eu tô te fazendo um convite, sabe? E isso a gente pode entrar pra dentro dos casamentos, né? Ah, então tá, eu vou sair pelada do banheiro, eu não posso ficar pelada na minha própria casa porque o meu marido vai entender isso como um convite, sabe? E aí, como eu tô dentro desse universo de casamento, sim, eu sou dele. Então, o meu corpo, na verdade, é dele, sabe? Isso, Mas claro, aí de novo vem pra objetificação da mulher lá, né? Mas a gente fecha o ciclo aí. exatamente. Então é muito louco, porque esse é o questionamento, né, da Marcha das Vadias que muitas vezes a gente não vê. A gente foca em mostrar as tetas. Meu, não é isso, sabe? Não é sobre isso. E eu acho que antes da gente finalizar, só quero sugerir também, eu vou postar aqui o vídeo do Sol, que é uma pessoa não binária que eu conheci há pouco tempo, e ele fez um vídeo muito sensacional, fez mastectomia, tem uma vagina e fala: o problema nunca foi meu seio, o problema nunca foi minha vagina, entende? O problema é muito mais embaixo. E a gente tá passando por essa, Interior. de novo, né? A gente tá sempre querendo ser aceito, né? Mas aí eu posto o vídeo pra ficar bem Didático. didático, assim, que é E até sensacional. é uma coisa que eu acho interessante assim apontar que o uso do arroba, né, no ele, o arroba ou Ai, o isso é xizinho que a outra gente coisa. vê às vezes assim um x, e às vezes a gente vê um e, não usa nem o a nem o né, porque seria essa ideia de que a gente tem que entender até na etimologia das coisas, né, na origem das palavras, na forma como a gente constitui a linguagem, modificar isso que está justamente para trazer para. Ah, mas por que bobajada? Não é bobagem, gente. É para tu te lembrar que tá interno aquilo semeado em ti e que tu precisa trocar, né? Sim, que a gente é pessoa, né? A gente não Sim. é homem e mulher, a gente é pessoa. E essa é a luta, eu acho que essa é a luta da era, né? Hoje a gente tem muita gente que tá lutando por isso, sabe? E, claro, vamos ter que abrir a mente aí, né? Vai ser mais difícil para os conservadores, é claro. Mas, paciência, foi muito difícil também pra gente, né? E o Não. meu psico fala que é difícil para os conservadores, principalmente porque é uma parte deles que vai ter que morrer, né? E aí como a gente lida com um luto quando a gente não está pronto para lidar com a gente mesmo, né? Então isso também é uma situação que não é fácil de. A gente tem que Claro. entender que não é fácil para essas pessoas também. Não, com certeza não é, porque foi ensinado. E a gente também tem que lembrar que a maioria dos conservadores já são bem mais velhos, ou seja, tipo, a cada dia que tu passa, tu tá adquirindo crenças, tu tá adquirindo verdades, né? Verdades absolutas. Então imagina para um homem branco de 80 anos dizer que, tipo, o filho dele pode querer vestir, usar vestido e usar maquiagem. E mesmo assim, namorar uma mulher, sabe? Sim. Tipo, E não, não, não. tu Difícil. falou com, tu falou com paixão, mas eu acho que uma outra palavrinha chave, assim, né, que é clichêzão,
mas que a gente precisa exercitar a cada instante do nosso dia, que é a empatia, né? Sim, com certeza. É empatia, isso aí, Anne. E ser empático, eu acho que é sair da bolha, sabe? Sim. Ai, Das duas gente. bolhas, sabe? Porque a gente vive numa bolha também, tá todo mundo nas suas bolhas. E, de novo, eu acho que uma bolha só 18 segundos. uma bolha só é. Tá, me perdi, né? Não tem problema. São bolhas diferentes, mas são bolhas, sabe? A gente precisa sair das nossas e ampliar essa bolha cada vez mais, até que a gente tá